Olá, aluno e aluna, seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa segunda aula de Literatura de Língua Portuguesa 2, que tem o tema da cena literária em fim dos 800 e na primeira metade do século XX. Antes de dar início à contextualização da aula, quero dar um lembrete bem importante para você sobre uma atividade que deve ser feita nesse semestre, que é o Desafio Nota Máxima. Então não se esqueça da participação nesse desafio, que é muito importante, e em caso de dúvidas, entre em contato com a tutora para que você possa saná-la e resolvê-la. Vamos agora ao quadro, então, para dar início à nossa aula. O lembrete foi dado da importância desse desafio para o semestre e vamos então tratar de algumas perguntas agora que vão nos ajudar a pensar na aula de hoje sobre essa cena literária do fim dos 800. Quando falamos do fim dos 800, estamos falando aí do fim do século XIX e início do século XX, essa primeira metade do século XX. Então, algumas questões que serão respondidas, pensadas ao longo da nossa aula de hoje são: o que busca o poeta parnasiano? Quando falamos do poeta parnasiano, evidentemente estamos falando aí da estética parnasiana, do parnasianismo. Então, o que busca esse poeta na sua elaboração poética, na sua elaboração literária? Quais são as características da poesia simbolista? Então é importante pensar também no simbolismo, esse outro período literário. Importante lembrarmos aqui que na aula passada nós tratamos do realismo, e tanto o parnasianismo quanto o simbolismo eles acontecem concomitantemente ao realismo, mas enquanto o realismo se dá mais na prosa, o parnasianismo e o simbolismo se dão na poesia, se dão enquanto lírica. Então são movimentos literários contemporâneos. Após então vermos o simbolismo, é importante pensarmos sobre quais são os temas trabalhados no pré-modernismo brasileiro. Então a pergunta é: quais temas foram trabalhados no pré-modernismo brasileiro? E qual autor pode ser considerado um dos principais nomes do modernismo português? Levando em consideração essas perguntas que vão nortear a nossa aula, que serão respondidas ao longo da aula, já percebemos que estamos falando de um contexto aí de lusofonia, um contexto de uma literatura produzida em um contexto lusófono, levando em consideração especialmente na aula de hoje, Brasil e Portugal. Então veremos essa produção parnasiana só brasileira, a simbolista, veremos a produção simbolista tanto brasileira quanto portuguesa. Pré-modernismo falaremos do Brasil, porque tanto o parnasianismo quanto o pré-modernismo são períodos aí da literatura brasileira por excelência, e depois trataremos do modernismo português, pensando aí também no seu principal autor. Então é importante recapitularmos o que vimos na nossa aula passada, nossa aula anterior, em que falamos do realismo. Então, tanto o parnasianismo quanto o simbolismo são propostas estéticas que acontecem concomitantemente ali com o realismo, naquele mesmo período, no fim do século XIX, na segunda metade do século XIX, e trazem diversas questões importantes. E quando falamos do realismo, é bem importante pensar que o realismo não surge naquele momento em específico, né? Naquele momento ele está em predominância, mas desde que a literatura surge, desde o pensamento lá clássico grego, existe uma arte que busca essa representação do real, mas aqui, quando a gente fala da literatura em contexto lusófono, no fim do século XIX, nós estamos falando de uma moda realista em predominância. Então, é importante pensarmos o realismo, porque essas estéticas que vêm após aí o realismo fazem uma relação grande com ele. O parnasianismo, por exemplo, diverge do realismo. Então, é importante sempre fazermos essa ligação com a aula anterior. Importante nos atentarmos também que nesses momentos falaremos tanto de autores portugueses de Portugal quanto autores brasileiros. Então é interessante também para a gente ver esses contrastes nessas produções e como as estéticas aparecem nas obras desses autores, como a estética simbolista aparece em um Cruz de Souza e num Camilo Peçanha, por exemplo, e assim por diante. Então essa foi a nossa contextualização, muito importante então nos atentarmos a esses detalhes de maneira geral. Então, desse modo, finalizamos a contextualização da nossa aula de hoje. Trataremos da poesia parnasiana.
Quando aí pensamos em poesia parnasiana, já vamos pensar na própria ideia do parnasianismo, que é uma estética literária, um período literário, e o nome vem de Parnaso, que é um nome aí grego. E o próprio nome dessa estética literária, remeter à antiguidade clássica grega, isso já nos traz várias características importantes serem levadas em consideração quando tratamos do parnasianismo. Entre essas características é o fato quando pensamos na antiguidade clássica, pensamos numa ideia de equilíbrio, de perfeição, de harmonia, e o poeta aí parnasiano, a estética parnasiana, se vale desses princípios. Vamos ao quadro para que possamos ver aí uma fala a respeito do parnasianismo, dessa corrente aí literária importante no fim do século XIX. Então é certo que na convergência de ideais antirromânticos, como a objetividade no trato dos temas e o culto da forma, que se situa a poética do parnasianismo. O nome da escola vinha de Paris e remontava às antologias publicadas a partir de 1896, sobre o título de Parnasse contemporain. Importante pensarmos, então, aqui na questão da objetividade e do culto da forma, que é uma marca, por excelência, dessa poesia parnasiana. Importante esclarecer uma questão interessante aqui que aparece na citação. Eu disse aí que a ideia de Parnaso vem da Grécia. Sim, ela vem da Grécia. Ela é tomada de empréstimo aqui dessa revista, que é Parnaso Contemporâneo, uma revista francesa, mas os franceses tiram essa ideia de Parnaso lá da literatura, lá da Grécia. É uma palavra que vem do contexto greco-latino, por isso essa importância, mas o nome da estética é retirado então dessa revista, desse periódico francês, que traz à tona essas ideias. Então, naquela situação, nós vimos a importância da ideia da harmonia, do equilíbrio e do culto à forma. O poeta parnasiano, ele cultua a forma. Então, quando falamos do poeta parnasiano, do intelectual parnasiano, estamos falando daquele intelectual que se desloca da sociedade, como se estivesse numa torre de marfim. Tem muita essa ideia da torre de marfim, do poeta distante dos problemas da sociedade, distante das questões problemáticas à sua volta, para produzir a arte por si mesma. Por isso esse rigor da forma. E por isso lá que eu falei da ideia da antiguidade clássica, da perfeição formal. Esse poeta, distante dos problemas que o rodeia, ele vai procurar produzir da maneira mais perfeita possível, buscando a palavra mais rebuscada do dicionário, procurando as rimas mais complexas. Então, quando falamos do parnasianismo, estamos falando disso, desse contexto e dessa ideia, desse poeta que se distancia da sociedade para produzir uma poesia que lida unicamente com o estético. No quadro, nós podemos ver, então, mais uma importante citação a respeito aí do parnasianismo, que diz: seus traços de relevo, o gosto da descrição nítida, a mímese pela mímese, concepções tradicionalistas sobre metro, ritmo e rima, e no fundo o ideal de impessoalidade que partilhavam com os realistas do tempo deles, e a ideia aqui da arte pela arte, que é uma ideia muito importante. A arte valendo-se por si mesma, a arte que não tem preocupação social nenhuma, a arte que não tem fundamento social algum. Tanto é quando vamos falar de poemas parnasianos, vemos poemas que descrevem vasos. Um poema famoso, Vaso Grego, vai se dedicar sobre a figura de um vaso. Não tem nenhuma reflexão social, uma reflexão política. É a arte pela arte, esse é o lema do parnasianismo. Arte pela arte, a arte por si mesma. E quando nós falamos dessa questão da arte pela arte, e na citação que eu acabei de ler fala-se de uma impessoalidade própria dos realistas, é muito importante pensarmos nessas relações aí entre os realistas, que era a poesia parnasiana acontece contemporaneamente, a prosa realista, acontece no mesmo período, mas são diferentes. A questão da impessoalidade é parecida. O que quer dizer essa impessoalidade? Objetividade. O autor realista, ele critica a sociedade, sem dúvida alguma, mas ele tenta estar distante, para ele não se envolver subjetivamente com aquilo. Ele é só objetivo, né? Ele tenta descrever aquilo de maneira objetiva. O poeta parnasiano, ele nem descreve a sociedade, ele está muito distante mesmo. Se o autor realista,
ele está distante para observar melhor e criticar aquele mundo melhor, o poeta parnasiano está muito distante, lá no alto da sua torre, e ele nem sabe o que está acontecendo. A ideia é essa. Então, a impessoalidade é essa objetividade que é a mesma, mas ideologicamente eles são muito diferentes. O poeta parnasiano ele se preocupa com a arte pela arte em si, a arte por si mesma, sem nenhuma necessidade de ligá-la com a vida social. Então vai buscar o ritmo mais complexo, a rima mais complexa, o metro. Eles adoram forma fixa, por exemplo, o soneto, que é aquela forma perfeita de 2 quartetos e 2 tercetos. Então eles vão trabalhar com essas questões todas, trazer todas essas questões de arte pela arte à tona. No quadro, nós podemos ver um importante autor parnasiano brasileiro, que é o Olavo Bilac, o maior aí dos nossos parnasianos. Ele chegou a ser eleito príncipe dos poetas pela revista Fonfon, uma revista aí do período, e ele tem essa lírica marcada pela perfeição formal, que é muito parnasiana, uma ideia muito parnasiana. E quando se fala de perfeição formal, a gente pode falar aí, por exemplo, das formas fixas, como, por exemplo, o soneto. O Olavo Bilac é um grande sonetista. Então, essa forma fixa aparece muito na produção dele, os sonetos, essa busca por uma linguagem grandiloquente, aquela palavra difícil que muitas vezes o leitor não reconhece, tem que ir no dicionário ver. E os grandes poetas, os grandes autores, eles não se fecham em gavetinhas, em caixinhas. Então, como a gente pode ver no quadro agora, o Olavo Bilac ele não tem só esse grande... ele é um parnasiano, marcadamente parnasiano, produz nesse período aí, nos fins do século XIX, e já início do século XX, a gente vê aqui pelo período de vida do Bilac, mas além dessa questão parnasiana, dessa perfeição formal, é visível na obra dele o nacionalismo histórico e o lirismo amoroso, que é distante das propostas parnasianas, que também aparece nele. Então, além de tudo isso, ele é um parnasiano sem dúvida, mas ele é também um poeta que vai trazer essa questão do nacionalismo dentro de sua escrita. Ele tinha uma preocupação social grande, ele fez campanha contra o analfabetismo no Brasil e a favor do serviço militar. Então, uma produção diversa, mas ele se destaca especialmente enquanto um poeta que vai se aproximar da estética parnasiana, do parnasianismo, exatamente por essa grandiloquência e por essa preocupação formal que marca a produção dele de várias maneiras. É um grande marco, a predominância da produção bilaquiana. Então, desse modo, a partir dessas explicações, nós finalizamos a nossa discussão a respeito da poesia parnasiana. Trataremos agora da poesia simbolista. Quando falamos da poesia simbolista, estamos falando, evidentemente, do simbolismo. O simbolismo ele surge enquanto estética, enquanto escola literária na França, em território francês. Um grande marco da poesia simbolista é o Baudelaire, um grande poeta ocidental. Podemos falar também do Rimbaud, um outro poeta fantástico, marcante na literatura ocidental, influenciado tanto pelo Baudelaire quanto pelo Paul Verlaine. Então a gente vê essa importância em território francês. Quando pensamos no Brasil, segundo o Bose, dentro da literatura brasileira, o Bose é um importante crítico literário brasileiro, um historiador da literatura brasileira. Segundo ele, o simbolismo no Brasil não tem a mesma representatividade, a mesma força que tem na Europa. Porque na Europa o simbolismo ele já antecipa o modernismo, ele antecipa ideias de vanguarda, por exemplo, ideias surrealistas, as próprias ideias vanguardistas estão ali já no simbolismo em contexto europeu. E segundo Bose, no Brasil, isso não é tão claro como é em um contexto europeu, mas existiu o simbolismo aqui e um autor muito importante, inclusive, como o Cruz e Souza. Vamos ao quadro para que possamos falar um pouquinho sobre o simbolismo e fazendo uma relação com o parnasianismo, que é uma estética anterior ao simbolismo, e os simbolistas eles vão se rebelar contra essa poesia impessoal, muito características dos poetas parnasianos. Então ele diz assim que o Parnaso legou aos simbolistas a paixão do efeito estético. Então aquela preocupação estética da poesia parnasiana aparece aqui também, a preocupação pelo efeito estético. Mas os novos poetas buscavam algo mais.
transcender os seus mestres para reconquistar o sentimento de totalidade que parecia perdido desde a crise do romantismo. A arte pela arte de um Gautier, de um Flaubert, é assumida por eles, mas retificada pela aspiração de integrar a poesia na vida cósmica. Isso é muito importante dentro do simbolismo. E conferir-lhe um estatuto de privilégio que tradicionalmente caberia à religião ou à filosofia. Então, quando a gente pensa no simbolismo, estamos falando da busca por um mundo transcendental e onírico, a busca por uma poesia marcada por uma musicalidade representada pela aliteração e pelas assonâncias, e também a ideia de simbolismo ligada à sugestão. Então, a poesia, ao invés dela dizer, dela deixar isso claro, ela vai sugerir. Então, é todo mundo de símbolos, de ideias simbólicas e de sugestões. Nem tudo é aquilo que o poeta quer dizer. Tudo está em camadas aí mais profundas do texto, nesse mundo transcendental, onírico, de sons, essa busca da musicalidade pelas palavras, pela literação, pelas assonâncias, que dão uma musicalidade na leitura desses textos poéticos. E existe uma questão muito importante dentro do simbolismo, que é essa tentativa da estética simbolista em explicar o mundo, assim como a religião explicava, assim como a filosofia explicava. Então, essa estética, ela traz em si essa tentativa de explicação do mundo por meio desses símbolos, dessas sugestões trazidas à tona das mais variadas e diversas formas. E quando falamos do simbolismo dentro do Brasil, estamos falando de uma figura importantíssima que é Cruz de Souza, um poeta negro que é um marco do nosso simbolismo, o grande representante do simbolismo brasileiro. No quadro, nós podemos ver então aí sobre a poesia do Cruz de Souza. Então, o Cruz de Souza é uma poesia marcada pela transcendência, então transcender a vida terrena, transcender a humanidade, né, a própria condição de homem, espiritualidade, musicalidade, sugestão, obsessão pelo branco. Em muitos poemas do Cruz de Souza, nós vemos uma obsessão em tratar do branco, da cor branca, em trazer imagens que representam essa cor branca. Temos a sinestesia, que é a mistura de sentidos, então olfato, tato, paladar se misturam, criando sugestão, criando transcendência, a própria questão da espiritualidade. E há também no Cruz de Souza um pessimismo, um erotismo, uma morbidez que recupera aí valores da segunda geração do romantismo. Vemos em Cruz de Souza também poemas melancólicos e libertários que buscam atingir a universalidade humana a partir da individualidade do homem negro. Então percebam que o Cruz de Souza já tem assim, dá essa importância para a questão do homem negro, que vem especialmente influenciada aí pelo Castro Alves, pela produção do Castro Alves, que é um autor do fim lá do nosso romantismo. Cruz de Souza também é um autor de sonetos e poemas e é o principal simbolista brasileiro. Autor de sonetos, que também é poema de poemas em prosa, que é uma marca aí do simbolismo, a ideia dos poemas em prosa. E o Cruz de Souza, como ele está produzindo ali no momento em que o parnasianismo está também acontecendo, ele recebe uma herança parnasiana forte, e o seu livro Broquéis é muito representativo, porque ele usa da herança parnasiana, mas ele lida com códigos tão diferentes, ele lida com aquela linguagem ali parnasiana de uma maneira tão diferenciada que ele cria um código novo. Então ele consegue ir além do parnasianismo e adentrar essas questões aí que são de uma estética simbolista. E dando continuidade a pensar o contexto lusófono, vamos ao quadro para falarmos do Camilo Peçanha, que é aí um poeta português, que está no contexto português, lá em Portugal, conhecido então como o poeta da dor. A poesia do Peçanha traz musicalidade, sugestão e símbolo. Ele, enquanto poeta mesmo, tem uma vida interior bastante perturbada, e isso aparece na sua poesia, tanto é que poesia e vida do Peçanha são quase inseparáveis. Lembrando que Portugal que vive um momento de muita crise, e ele é um poeta que é viciado em ópio e tem uma vida bastante atormentada. Então vemos nessa poesia, devido a todo esse contexto aí biográfico mesmo do Peçanha, um desejo de morte e de transcendência, ir para além da vida. Ele explora, a exemplo de Camões, a efemeridade da vida e a fugacidade das coisas,
e tem essa poesia marcada pela musicalidade e ritmo que vem do contato dele com a obra do Paul Verlaine, que é um importante simbolista francês. E quando falamos do Peçanha e falamos do simbolismo em Portugal, é importante falarmos bem brevemente do decadentismo, que é uma estética também portuguesa que está acontecendo nesse mesmo momento, e ela traz em si uma mistura tanto da linguagem simbolista quanto realista. A ideia de decadentismo vem dessa crise na sociedade portuguesa, de decadência mesmo, e se aproxima disso. Então, o Camilo Peçanha, ele está produzindo nesse momento. Então, dessa maneira, falamos a respeito do simbolismo em contexto de lusofonia, tratando das características, falando da produção de Cruz e Souza e também de Camilo Peçanha. Vamos tratar do pré-modernismo no Brasil. Falaremos então desse período chamado pré-modernismo. Quando falamos em pré-modernismo, não estamos falando de um período literário. Quando se fala em parnasianismo, simbolismo, modernismo, são períodos literários. O pré-modernismo ele não é um período literário propriamente dito, porque é um momento em que há uma grande variação de tendências, aí, de modos de pensar e escrever. Então não há uma preocupação estética única, que é o que marca os períodos literários, né, propriamente ditos. Não há uma predominância de um estilo, Então, como o próprio nome diz, pré-modernismo está antecipando o modernismo no contexto brasileiro. E vamos ver então no quadro como se dá esse pré-modernismo, o que a gente chama de pré-modernismo, né? Que não é um período literário, mas um momento aí, não é um período literário por causa dessa questão de não ter um projeto estético específico, como eu disse. Então, nesse momento aqui pré-modernista, estamos falando do início da República, décadas que antecedem a abolição da escravatura, estamos falando da chegada de imigrantes europeus esperançosos aí com o país, com esse país que eles consideram novo, e essa imigração acontece por causa aí da Primeira Guerra Mundial. Estamos falando de um período aí de muitas questões. O Alfredo Bose nos diz o seguinte, que creio que se pode chamar pré-modernista no sentido de forte premonição dos temas vivos em 22, tudo que nas primeiras décadas do século problematiza a nossa realidade social e cultural. Então vemos a ideia de problematização. Caberia ao romance de Lima Barreto de Graça Aranha, ao largo ensaísmo de Euclides e à vivência brasileira de Monteiro Lobato, o papel histórico de mover as águas estagnadas da Belle Époque, revelando, antes dos modernistas, por isso a ideia de pré-modernismo, as tensões que sofria a vida nacional. Então percebam aqui que já temos uma preocupação com as questões que envolvem a vida nacional. Nesse período aí do pré-modernismo, fim do século XIX, início aí do século XX, lembrando já que o modernismo brasileiro inicia-se lá em 1922 com a Semana de Arte Moderna, então estamos falando de um período anterior a isso, e nesse momento aí há estéticas literárias diversas, misturadas, entre elas o parnasianismo. Então, quando o Bose fala aqui de uma Belle Époque, podemos pensar no parnasianismo. Belle Époque é uma preocupação com o belo, com a beleza, uma coisa fútil em si, que não se preocupa com as questões sociais. Os pré-modernos, que ele fala ali do Lima Barreto, do Graça Aranha, do Euclides da Cunha, do Monteiro Lobato, vão então considerar as questões sociais em um momento em que a estética parnasiana, ligada à arte pela arte, não considerava essas questões sociais. Então isso vai começar a aparecer. São os temas que vão ser retomados lá no modernismo. Contudo, dentro do pré-modernismo, a preocupação é só temática, não é uma preocupação formal. Então não se vê uma exploração da forma literária, do modo como o texto literário é escrito. Essa forma, esse modo de se escrever é ainda bastante conservador, porém com uma preocupação temática outra, que é olhar o país, olhar esses acontecimentos do país. Voltamos ao quadro para que possamos dar continuidade à nossa fala sobre o pré-modernismo. Então, o grosso da literatura anterior à semana, essa semana aqui que eles nos falam, é a semana de 22, que marca o início aí do modernismo. Então, pré-modernismo, como o próprio nome diz, pré,
vem antes. Então, o grosso da literatura anterior à semana foi, como é sabido, pouco inovador. Aquilo que eu acabei de dizer, não há uma preocupação formal grande, mas temática. A forma ainda é bastante conservadora. As obras pontilhadas pela crítica de neoparnasianas, neossimbolistas, neorromânticas, traíam marcar passo da cultura brasileira em pleno século da Revolução Industrial. Então temos um século da Revolução Industrial e todas essas estéticas que estão querendo ser parnasianas ou neoparnasianas, ou neossimbolistas, neorromânticas, não estão dando conta de tratar da realidade. Então elas mostram bem esse contexto da Belle Époque, de um olhar não preocupado para as questões sociais de fato. Então vamos ver como tema, no pré-modernismo, Guerra dos Canudos vai aparecer, a questão da imigração, a miséria do sertanejo, a questão socioeconômica do país vai vir muito à tona. Lá no Lima Barreto vamos ver uma preocupação com o preconceito racial. E aqui nós temos uma questão muito importante, que é a ascensão de São Paulo. São Paulo cresce, né, se torna uma cidade aí mais cosmopolita, se moderniza. O eixo aí de poder econômico passa para o sul do país. Nós vamos ter uma alternância de poder entre Minas e São Paulo, naquilo que a gente chama de política do café com leite. Essa alternância de poder, o sul se torna muito forte. E é um período crítico porque a gente vê a existência de dois Brasis, o Brasil ao norte e o Brasil ao sul. O Brasil ao norte pobre, miserável, cheio de problemas econômicos, e o Brasil ao sul se modernizando, se tornando cosmopolita, como marca a própria cidade de São Paulo. São Paulo e Rio de Janeiro, mas São Paulo principalmente, o berço do modernismo está ali em São Paulo. A Semana de 22 vai acontecer em São Paulo, no Teatro Municipal de São Paulo. Então a gente vê dois Brasis diferentes. E essas temáticas pré-modernas, que já adiantam tematicamente o 22, já adiantam tematicamente o modernismo, apesar de não fazerem isso formalmente, apenas como tema, como eu já disse, mas esses autores começam a perceber esses problemas do país. E para eles vem essa questão à tona. Não é mais possível só olhar a arte pela arte, só olhar a forma pela forma. Não, agora a gente vai ter que pensar esse país enquanto tema, esses dois Brasis separados, divididos, trazer essas denúncias, mostrando de maneira o que acontece, funcionando como um espelho aí desse país. Então o pré-modernismo já traz isso, traz essa força muito grande à tona, como o Bose falando, movendo as águas estagnadas da Belle Époque, águas estagnadas, águas paradas, que não trazem nada de novo para a sociedade. Então, quando falamos do pré-modernismo, muito importante pensarmos nisso, nas temáticas que antecipam o modernismo brasileiro, mas formalmente ainda não tão maduro quanto os modernistas serão, né? O próprio momento histórico dá conta de nos tratar disso, esses autores, ainda essa questão formal, que vem aí principalmente, talvez, pelos experimentos de vanguarda, a gente pode dizer, no primeiro momento do modernismo, aqui isso ainda não existe, não ocorre. E por isso a gente nem fala que o pré-modernismo é um período literário, uma estética literária. Não, ele é um momento de passagem da nossa literatura, de transição, que vai levar ao modernismo. Desse modo, então, nós tratamos sobre o pré-modernismo no Brasil. Vamos resolver agora a nossa situação problema, que vai falar sobre o simbolismo em língua portuguesa. Vamos ao quadro para que possamos ver essa situação problema. Então pense aí no seu futuro, enquanto profissional, formado em letras. Você irá se candidatar a uma vaga em um programa de mestrado em estudos literários e precisa elaborar um projeto de pesquisa. A sua motivação é se aprofundar no estudo da lírica. Então, quando a gente fala lírica, estamos falando de poesia. Já que durante a graduação, em letras, o seu desempenho nesse conteúdo foi muito bom. Além disso, você deseja avançar em sua carreira acadêmica, para que no futuro candidate-se à docência em uma universidade. Então percebam que é o perfil de um aluno que quer seguir carreira acadêmica.
Para a criação do seu projeto, você tem em mente que trabalhará com a poesia simbolista brasileira ou portuguesa, então levando em conta aí o contexto da lusofonia. Apesar disso, ainda existem muitas dúvidas. Vamos ver quais são as dúvidas desse aluno aí. Quais autores você pode escolher? A partir de qual viés você fará o seu trabalho? Que tipo de análises você pretende realizar? Então, aqui é trazida à tona uma preocupação muito comum de um aluno que vai tentar aí o mestrado, enfim, a carreira na pós-graduação stricto sensu, que ele sabe que o interesse dele é pela poesia, pela lírica, que é um assunto que ele gostava muito na universidade, e ele quer trabalhar com o simbolismo, ou português ou brasileiro, mas ele não sabe qual viés, o que ele vai fazer, né? Como que ele vai criar esse projeto. E a gente tem o intuito aí de ajudá-lo a resolver essa situação, problema. No quadro, então, nós vemos essa resolução dessa situação. Então, o que a gente traz aqui? A gente traz o Cesário Verde como autor, que ele pode escolher, e a obra O Sentimento de um Ocidental. E aí você pode estar se perguntando, nossa, professor, mas o Cesário Verde ele não é um autor do simbolismo propriamente dito. Mas aí é muito interessante a gente poder escolher o Cesário Verde, porque a gente não cai no óbvio. E um projeto aí de pesquisa stricto sensu, ele não pode ir tanto pelo caminho da obviedade. Apesar de no mestrado não exigir uma pesquisa original, mas é interessante partir desse viés não óbvio, de análises não óbvias. Então, quando a gente fala no Cesário Verde, que a gente trata lá, quando a gente fala do realismo português, né? A gente está falando de um poeta que traz na sua poesia o cotidiano, aspectos alíricos, aspectos aliterários, né? Apolíticos também. Então, ele vai trazer nessa poesia aspectos do cotidiano. Por isso que a gente pensa nele ali dentro do realismo, mas ele não é um realista propriamente dito, porque no próprio momento dele ele é incompreendido enquanto um realista. Mas ele, como o aluno da situação problema, ele quer trabalhar com a lírica, ele é um poeta que ajuda isso. E por que, então, trazer ele para tratar de um contexto do simbolismo? Porque o Cesário Verde, ele tem uma poesia, uma produção poética, que é olhada pela crítica literária como um momento de passagem entre o realismo e o modernismo. Então, passa pelo realismo, simbolismo, modernismo. Então, ele traz essa poesia que está num trânsito entre várias estéticas. Por isso mesmo sendo incompreendido no seu tempo. Então, talvez para esse aluno aí seja interessante observar isso, esse funcionamento desses poemas, como que eles anunciam já um simbolismo, questões simbolistas, uma estética simbolista. E é importante pensar que essa obra, Um Sentimento de um Ocidental, propriamente dito, no quadro nós podemos ver o título da obra, O Sentimento de um Ocidental, é uma obra importante dele, pois mostra a deambulação do eu lírico pela cena urbana. Então, esse eu lírico andando pela cena urbana, isso nos ajuda a pensar na cidade como uma imagem símbolo. E essas várias imagens da cidade, essa deambulação do eu lírico, que vai se aproximar muito de uma estética simbolista, podemos pensar aí até no próprio Baudelaire, que vai trazer Paris como essa cidade aí, personagem quase sua produção. O Cesário Verde, Sentimento de um Ocidental, traz isso à tona, traz as preocupações todas à tona. E é interessantíssimo apresentar isso enquanto um projeto, porque vai fugir do óbvio. Provavelmente a banca vai se interessar por esse projeto, porque fugindo do óbvio permite trabalhar com temáticas e com questões que estão no simbolismo, que é a área de interesse, então, desse aluno que pretende se candidatar a uma vaga no mestrado. Então, percebam que interessante, que viés, então, de análise. Perceber de que maneira o Cesário Verde antecipa temas simbolistas, levando em consideração a própria imagem da cidade, que está nessa deambulação do eu lírico dentro da obra Sentimento de um Ocidental. Então, dessa forma, nós finalizamos a resolução da nossa situação-problema. Esse, então, é o nosso momento de interação, momento em que você participa da aula,
se mobiliza aí pensando no que a gente estudou até agora e vamos então pensar nisso no quadro, com a leitura então desse poema chamado A um Poeta. Um poema interessante. Ao longo da leitura já vamos pensando a respeito dele. É um poema do Olavo Bilac, que já vimos também durante a aula de hoje. A um Poeta. Longe do estéril turbilhão da rua, Beneditino escreve, no aconchego do claustro, na paciência e no sossego. Trabalha e teima, e lima, e sofre e sua. Mas que na forma se disfarça o emprego do esforço, e a trama viva que se construa, de tal modo que a imagem fique nua, rica, mas sóbria, como um templo grego. Não se mostre na fábrica o suplício do mestre, e natural o efeito agrade, sem lembrar os andaimes do edifício, porque a beleza, gêmea da verdade, a arte pura, inimiga do artifício, é a força e a graça na simplicidade. Então esse poema aí está na Antologia Poética do Olavo Bilac, chama A um Poeta, e agora então eu trago a pergunta que você aí vai ajudar a pensar e vai responder nesse nosso momento de interação. No quadro, então, temos a pergunta. Podemos dizer que a estética parnasiana é tematizada em A um Poeta? Então vamos lembrar lá do parnasianismo. Essa estética é tematizada em A um Poeta? Sim ou não? E por quê? Então, brevemente, aí pense a respeito disso e traga, então, a sua resposta pensando, pertence ao parnasianismo? Pode simbolizar a estética parnasiana? E por que simboliza? Se sim ou se não? O porquê disso? Em instantes, retornamos para, então, resolver esse questionamento. Muito bem, então, sem dúvida, esse poema do Bilac, ele trata muito da estética parnasiana. Ele descreve claramente a estética parnasiana. Ele pode ser considerado um poema metalinguístico, pois ele fala sobre o próprio ato de escrever poesia. Não é por acaso que o título dele é A um Poeta, né? Ele está dedicando a um poeta, mostrando de que modo esse poeta pode escrever um poema. Trazendo então uma forma fixa de 2 quartetos iniciais e 2 tercetos finais, que é a forma do soneto, uma forma muito usada pelos parnasianos. E ele fala dessa poesia parnasiana, pensando o poeta parnasiano como um joalheiro, que vai pegar a pedra bruta, e ele fala que chega a suar, né, lima, sua, em um ambiente fechado, em um claustro, longe da sociedade, afastado do meio social. E esse poeta, afastado da sociedade, vai construir esse poema que vai ser uma joia, vai ser perfeito. Porém, o leitor não percebe esse esforço, não percebe esse trabalho de perfeição, pois a arte não pode mostrar isso, ela deve ser perfeita, harmônica, como os ideais parnasianos tratam, esses ideais de perfeição, de harmonia. E então, certamente, esse poema é um poema que tematiza o parnasianismo e, para além disso, ele é um poema que oferece quase como uma receita de como produzir a poesia parnasiana.
se preocupando com a arte pela arte, não se preocupando com os problemas sociais. Então essa é a nossa reflexão nesse momento de interação. Um dos polos interagiu aqui dizendo então que é a estética parnasiana sem dúvida, pois está distante dos problemas sociais, dos problemas da vida social, preocupando-se apenas com a arte, com a produção artística, com o efeito estético. Muito bem, é essa a resposta mesmo. Fico muito feliz que o conteúdo até o momento tenha sido entendido por meio dessa interação. E dessa forma, então, nós finalizamos o nosso momento de interação. Vamos tratar, então, dos autores e obras pré-modernistas brasileiros. Pensando aí que o pré-modernismo é um momento da nossa literatura, não pode ser pensado como um período literário propriamente dito, mas como um momento que vai trazer temas que vão antecipar questões do modernismo. Então, tematicamente, é revolucionário, a gente pode dizer assim, porque vai se preocupar com a sociedade brasileira, que está em um momento aí que antecede a abolição dos escravos décadas antes, a própria questão da chegada de imigrantes, a convivência em uma república, né? A república já foi proclamada, então são muitas questões sociais que estão acontecendo, e esses autores, então, pré-modernistas vão deixar de lado aquele olhar apenas estético para a arte, muito próprio até mesmo dos parnasianos, que tinham aquele olhar da arte pela arte, e vão aqui trazer a arte para discutir a realidade brasileira, discutir essa existência de dois Brasis. Quando eu falo de dois Brasis, falo de uma divisão aqui entre norte e entre sul do país, sul desenvolvido, São Paulo se transformando numa cidade moderna e cosmopolita, e o norte, então, a questão da fome, da miséria, de uma economia em crise, que vem à tona pela própria crise açucareira. Então, estamos falando desse período e desses autores, então. No quadro, nós podemos ver alguns autores desse momento. Temos o Euclides da Cunha, que é um importante autor pré-moderno, ele escreve Os Sertões. Temos Graça Aranha com Canaã. Temos Lima Barreto, que é um importantíssimo autor desse período, com muitas obras, entre elas Os Tristes Fins de Policarpo Quaresma, e também temos o Monteiro Lobato. Monteiro Lobato, conhecido principalmente aí pela Reinações de Narizinho, né, por aqueles vários livros que inspiraram a produção televisiva Sítio do Pica-Pau Amarelo, bastante conhecido pela literatura infanto-juvenil, infantil especialmente, mas ele é um autor importantíssimo desse período. E todas essas obras, vamos tratar do enredo delas, elas trazem questões sociais à tona. Os Sertões, por exemplo, aqui do Euclides da Cunha, é necessário dizer que o Euclides da Cunha ele era um jornalista, e ele foi então enviado ao interior da Bahia para ser correspondente da Guerra de Canudos. Então aqui vai Os Sertões vai tratar da Guerra de Canudos. Então ele vai se valer de uma linguagem grandiloquente, recheada de termos científicos, fazendo um retrato do Brasil do fim do século XIX. Ao tratar de Canudos, ele vai tratar do Brasil do século XIX como um todo. E esse livro dele mistura literatura, geografia, sociologia, filosofia e história, e traz até um apelo aí que a gente pode dizer determinista, em que vai ver as relações humanas em meio à raça, o meio que aquele homem vive, a raça que ele tem, e o momento histórico em que ele vive. Então perceba que tematicamente trata do país, mas usando de uma linguagem grandiloquente, recheada de termos científicos, que é uma linguagem muito em voga no século XIX como um todo, né? Então a gente não tem uma grande revolução formal nesse sentido. Canaã, do Graça Aranha, faz uma referência à Terra Prometida da Bíblia, que é a Terra Prometida da Bíblia, uma terra aí sem pecados, né? Uma terra de muita fartura. É importante lembrar que o Graça Aranha está aqui no pré-modernismo, mas ele é um autor, inclusive, que abre a Semana de Arte Moderna com uma palestra, então é muito importante falar do Graça Aranha nesse sentido. E essa obra do Graça Aranha, ele vai falar realmente dessa relação entre os imigrantes europeus dentro do Brasil, em um momento aí que o Brasil recebe muitos europeus devido à Primeira Guerra Mundial.
Então fala do resultado da convivência com alemães e seus descendentes e retrata a vida de uma colônia de imigrantes europeus no Espírito Santo e da disputa ideológica entre Mikau, que é um personagem que simboliza e que trata da igualdade entre as raças, e de Lentz, que quer a superioridade da raça ariana. Então vejam aí a tematização de questões importantes a partir da convivência entre imigrantes e seus descendentes. Triste Fim de Policarpo Quaresma, do Lima Barreto, um autor muito importante e que trata também muitas das suas obras, como, por exemplo, Clara dos Anjos, a questão racial. Aqui nós temos o Rio de Janeiro do fim do século XIX, e o Policarpo, esse Policarpo Quaresma, ele é extremamente ufanista, ou seja, ele ama a pátria, inclusive em determinados momentos ele tem até a ideia de colocar o Tupi-Guarani como língua oficial do Brasil. Ele é ridicularizado por conta desse ufanismo exagerado que ele possui. Então ele se isola da sociedade em um sítio, e ele é extremamente florianista, a favor do governo de Floriano Peixoto, vai se envolver na revolta da Armada. Então perceba a tematização das questões nacionais dentro dessa produção, e no final da obra, falando aqui do final, dando esse spoiler, ele morre assassinado pelo próprio regime do Floriano, que o acusa como um traidor, por causa de diversas coisas que acontecem no enredo, que é claro você terá que ler para descobrir, mas perceba esse final muito triste de um sujeito ufanista que ama o país e que é ridicularizado por isso, tem umas ideias um tanto quanto malucas, e o Lima Barreto utiliza isso do narrador da obra, né, o Triste Fim de Policarpo Quaresma, para fazer um retrato desse Brasil do fim do século XIX, para falar da própria questão também da revolta armada e do governo de Floriano Peixoto. Vamos ao quadro, então, para tratarmos essa última obra, que é o Urupês, do Monteiro Lobato, que é bastante conhecido aí, como eu já disse, pela literatura infantil. Nessa obra, Monteiro Lobato imortaliza a figura do Jeca Tatu, que é muito conhecido até hoje, o Jeca Tatu. E o Monteiro Lobato traz uma visão bastante estereotipada desse Jeca Tatu, que é o sujeito, então, da zona rural. Dentro dessa obra, o narrador mostra esse sujeito como responsável pelo atraso da nação, pelo atraso do Brasil, tem essa visão. É um sujeito que não tem uma higiene pessoal, que é preguiçoso. Então, Monteiro Lobato, por meio do narrador, vai trazer muitas qualidades negativas para esse sujeito, para o Jeca Tatu, que seria o responsável pelo atraso da nação. E um fator interessante nessa obra é a questão do uso da fala oral da zona rural. Então vejam aí o Monteiro Lobato já trazendo uma questão formal nova dentro dos seus textos. Então, por meio dessas obras e desses autores, nós discutimos os autores pré-modernistas brasileiros. Trataremos agora do modernismo português e seus desdobramentos. Como se deu o modernismo português, quais são as fases, como ele se desdobra, em que etapas ele se desdobra. Quando falamos do modernismo português, é muito importante termos em mente a ideia das revistas literárias. As revistas literárias, nesse momento, são fundamentais para a divulgação de novas ideias. Inclusive, alguns momentos do modernismo português, como, por exemplo, o orfismo e o presencismo, vai trazer essas questões, vai ter como nome questões que estão em revistas. A revista Orfeu, por isso orfismo, e a revista Presença, por isso presencismo. Então já percebam a importância dessas revistas literárias nesse momento. Vamos ao quadro para que possamos ver esse modernismo, esses momentos do modernismo português. Então temos o orfismo, como eu já disse, que é marcado aí pela revista Orfeu, que tem nomes importantes aqui, como por exemplo o Fernando Pessoa, um nome muito importante da revista Orfeu. E a revista Orfeu, ela marca o primeiro tempo, é chamado de primeiro tempo do modernismo. No segundo tempo, nós temos o presencismo, que é a revista Presença. O interregno aqui, né, o interregno, que a gente fala aqui como um período de intervalo, é um período de intervalo entre um momento e outro.
E por último, dentro desses desdobramentos, temos o neorrealismo, que o nome já diz tudo, seria um novo realismo dentro da poesia e da prosa, enfim, da literatura portuguesa. Quando falamos do orfismo, como eu já disse, falamos da revista Orfeu e falamos aqui de uma influência muito forte do legado vanguardista europeu. Então, a influência vanguardista no período aqui do orfismo é muito forte. E a gente tem uma poesia chocante, irritante, antiburguesa, uma poesia que quer provocar a burguesia e quer ser chocante exatamente por isso, sendo ambígua, sendo estridente mesmo, a tentativa de provocar uma ideia e uma proposição bastante vanguardista que marca esse primeiro tempo. No segundo tempo, já eu volto aqui nesse intervalo, no segundo tempo, que é o momento da revista Presença, nós temos uma renovação de propostas estéticas e uma maior maturidade. Então, vai lidar com os aspectos vanguardistas aqui do primeiro tempo, mas de maneira mais madura, fazendo uma crítica mais consciente da relação entre arte e não indo para os extremos vanguardistas. Se o orfismo, que é o primeiro momento, vai buscar essa poesia irritante, antiburguesa, que vai se valer dos extremos das vanguardas, aqui nós temos uma maturidade desse momento. E aí nós temos uma proposta mais crítica e também aqui no presencismo há espaço para uma produção moderna que tem uma temática apolítica. Perceba aí essa criticidade, traz à tona também essa temática apolítica, que não quer ser antiburguesa apenas por ser, mas que traz que é um momento chamado de psicologismo da presença, que é uma produção poética provinciana, ingênua, desvinculada de um caráter político e crítico propriamente dito. Falando desses dois, é importante falar desses dois juntos para a gente poder fazer os contrastes, pensar contrastando, né, esses dois momentos. Para falarmos agora do interregno, que é um momento intermediário entre um tempo e outro do modernismo português, esse intervalo, por isso esse nome, e aqui é visto como um intervalo porque não tem uma proposta estética em comum muito forte. Não tem, uma variedade de ideias, de proposições, de propostas, e um marco aqui desse período é a Flor Bela Espanca, que é um nome importantíssimo da poesia portuguesa, um nome feminino importante, e ela tem uma poesia de confissão, uma poesia confessional, uma poesia íntima, muitas vezes aí erótica também. Então, nesse momento, a gente vê essa diversidade. Há outros autores, evidentemente, mas o destaque é para Flor Bela Espanca. E um momento de intervalo, como eu já falei, por não ter uma proposta estética em comum. Uma proposta estética, vários autores reunidos em torno de um único projeto estético, como a gente vê, por exemplo, no orfismo e no presencismo. E o fim do orfismo ali da revista Orfeu se dá com a morte de um dos principais nomes aí da revista Orfeu, que é o Sá Carneiro. Ele morre, a revista tem apenas 2 números, tem um fim precoce, e aí tem esse momento de intervalo para vir à tona o presencismo, que é a revista Presença, que lida com questões da revista Orfeu, mas problematizando com um olhar que a gente pode dizer mais maduro. E voltando ao quadro, nós vamos ver então o neorrealismo. Como o nome já diz, neorrealismo é um realismo novo, renovado. E aqui é muito interessante perceber que nesse momento a literatura portuguesa recebe influência da nossa literatura brasileira. De que forma? O regionalismo brasileiro, o regionalismo de 30, vai marcar essa produção neorrealista, que traz uma arte engajada, que fala de um período conturbado que é marcado aí pela ditadura de Salazar. A gente tem uma proximidade também com a Segunda Guerra Mundial, então um momento histórico e político bastante conturbado, e esse momento histórico e político conturbado traz essa arte que quer ser realista, quer denunciar, inspirada, então influenciada, a gente pode dizer, dialogando com o regionalismo brasileiro e também até mesmo com a ficção norte-americana, com a ficção estadunidense. Então percebam aí esse neorrealismo
que dialoga com essas produções, tanto brasileiras quanto estadunidenses, mas principalmente com a produção brasileira, com aquela nossa prosa de 30, que também é uma prosa engajada, também é uma prosa socialmente muito forte, que busca pensar as mazelas do país, e o neorrealismo, nesse momento, ele faz isso se opondo ao presencismo, à revista Presença, e a todos os momentos anteriores, de certa forma. Por quê? Porque na revista Presença, na própria revista Orfeu, a gente vê uma grande preocupação estética, né? Com a produção estética, a questão da forma, a própria influência da vanguarda, que é muito formal, e um certo, apesar de ser antiburguesa, né, lá no orfismo, por exemplo, aqui no presencismo isso diminui um pouco, esse extremismo diminui um pouco, porém ainda há uma preocupação evidente com a forma. E o neorrealismo chama atenção para uma preocupação mais social e mais engajada socialmente. Então percebam como esses momentos se relacionam, né? Orfismo, revista Orfeu, interregno, que é aquele momento intermediário, presencismo, revista Presença, e depois o neorrealismo. Então, por meio dessa linha aí do tempo, nós discutimos o modernismo brasileiro, o modernismo português, o modernismo português e os seus desdobramentos. Trataremos agora da poética de Fernando Pessoa. E quando falamos de Fernando Pessoa, estamos falando do maior nome do modernismo português. Fernando Pessoa é um dos líderes, um dos moços líderes da revista Orfeu, do orfismo. Com a morte do Sá Carneiro e o fim aí da revista Orfismo, o Fernando Pessoa ele se isola, então ele vai fazer uma produção mais isolada e vai produzir uma das maiores poéticas da língua portuguesa, uma poesia muito importante e cheia de características fundamentais para pensar a poesia ocidental de maneira geral. O Marçom Moisés, inclusive, que é um crítico da literatura portuguesa, ele diz que o Fernando Pessoa ele entra no panteão aí dos grandes nomes europeus, como Einstein, Bergson, Picasso. Então ele entra nesse panteão de grandes nomes da cultura europeia e, consequentemente, da cultura ocidental. Vamos ao quadro para que possamos ver, então, um pouco sobre o Fernando Pessoa, sobre essa obra dele tão rica e tão vasta. O Marçom Moisés nos diz: Fernando Pessoa é dos casos mais complexos, estranhos, se não único, dentro da literatura portuguesa. Tão fortemente perturbador que só o futuro virá compreendê-lo e julgá-lo como merece. Tudo, portanto, que se disser hoje como análise e julgamento de sua poesia não passa de uma tentativa provisória de compreender uma insólita personalidade literária e uma obra carregada e densa problemática. Então vemos esse caso complexo e estranho. E o próprio Marçom Moisés nos fala da dificuldade mesmo de pensar, de definir e de delimitar a obra do Fernando Pessoa. Então, qualquer olhar para a obra do Pessoa é um olhar breve, um olhar que vai se ater a alguns detalhes, porque a obra dele é vasta e bastante densa. Já discutiremos mais a respeito dessa densidade. Então, o Pessoa ele vai se valer da herança do Camões, do Boccaccio, do Cesário Verde, do Camilo Peçanha, que são nomes importantes da literatura portuguesa, e vai atualizar isso tudo. E a obra dele é tão marcante que ele, inclusive, vira adjetivo, né? Falando de um ciclo pessoano. Então, características pessoanas se ligando diretamente à característica da obra do Fernando Pessoa. E a obra dele tem um reflexo vasto aí de toda a cultura portuguesa, e não só a cultura portuguesa, mas a cultura ocidental. Então, todas as inquietações do homem desse momento, desse início de século aí, o Pessoa vai trazer à tona na sua produção. E essa característica aí de tratar essas inquietações humanas de maneira tão vasta faz com que a obra dele tenha a grande problemática dos heterônimos,
que é algo fundamental para pensar a obra do Fernando Pessoa. Então, é a despersonalização do eu. É claro que a gente tem o eu empírico, que é o autor, e temos o lírico, né? Que é o... Vamos pensar que o narrador do poema é o eu lírico, né? A gente não fala narrador, fala eu lírico. E há o autor e esse eu lírico. No Pessoa, esse eu lírico se divide em outros eu líricos por meio dos heterônimos. Então, são outras pessoas criadas pelo Fernando Pessoa. Então, é como se ele se despersonalizasse do seu eu e criasse outra dezena de pessoas e dos sujeitos que produzem. Vamos no quadro para que a gente possa pensar nos heterônimos pessoanos. Então, é importante aqui o Masson Moisés nos diz, nada tem a ver com pseudônimos. Então, não vamos pensar em pseudônimos, né? Pseudônimos, querem referir a existência de outros nomes. E aí a gente está falando, quando a gente fala de pseudônimo, estamos falando, por exemplo, Fernando Pessoa tem um nome, ele adota outro como um pseudônimo. Aqui não é pseudônimo. Querem referir-se à existência de outros nomes, isto é, outros poetas com identidade, vida e sentido autônomos, vivendo dentro do poeta, de forma que este se torna um e vários ao mesmo tempo. Então ele divide a personalidade em várias, é a multiplicação do interior do poeta por meio dessa multipersonalidade, uma personalidade vasta. Mediante a dispersão anímica, Fernando Pessoa habilita-se a ver o mundo como os outros o veem, no presente, como veem no presente, como viram no passado e como verão no futuro. Então perceba a complexidade de pensar esses heterônimos pessoanos. O Fernando Pessoa ele tem uma infinidade de heterônimos, infinidade que eu digo dezenas, muitos, mas os mais famosos são Alberto Caeiro, Ricardo Reis e Álvaro de Campos. São os 3 heterônimos mais famosos. E como se dá esses heterônimos, como foi tratado aqui, a despersonalização do eu? Por exemplo, o Ricardo Reis ele tem uma data de nascimento própria, ele vive numa cidade própria, ele tem uma característica própria. Cada um desses heterônimos tem características estéticas próprias. A produção deles é muito diferente. Então, se você lê a obra do Fernando Pessoa, você fala, aqui é o Fernando Pessoa. Lê um outro livro, esse livro é do Ricardo Reis. Outro livro, esse livro é do Alberto Caeiro. Então, perceba. E é interessante perceber, por exemplo, que o Alberto Caeiro, que é um dos heterônimos criado pelo Pessoa, que é o mais marcado pela simplicidade, ele é o mestre de todos os outros heterônimos, inclusive do próprio Fernando Pessoa, ele é entendido como mestre. Então é como se ele existisse antes da própria existência do Pessoa, influenciando o Fernando Pessoa. Então, quando o Masson Moisés fala lá no início da complexidade da obra do Pessoa, ele está falando dessa obra vasta, tanto do Fernando Pessoa e da questão dos heterônimos, que é uma questão muito rica e muito interessante de ser estudada. Então, um heterônimo totalmente simples, marcado pela simplicidade mesmo. Um outro heterônimo que traz à tona toda a experiência modernista de escrita. Um outro heterônimo mais metafísico e filosófico, cada um com um estilo diferente, como se fossem autores diferentes, nessa despersonalização do eu. Então, é como se o eu se despersonalizasse, né? Se deixasse de ser um eu para virar vários nessa multi-identidade, multipersonalidade que esses diversos eus possuem e que vão, então, dar conta de maneira vasta da vida humana, porque são diversos olhares para a vida humana, olhares de lugares diferentes, de tempos diferentes, que vão observar a vida humana em toda a sua vastidão e também os inquietamentos humanos de maneira vasta. Então, dessa forma, nós pensamos e discutimos a respeito da poética de Fernando Pessoa. Vamos para a resolução de uma situação-problema e agora trataremos do modernismo português especificamente. Vamos ao quadro para que possamos ver a situação-problema aí. Então, prestes a prestar a prova para o mestrado, você conversou com o seu futuro orientador e falou a ele sobre a sua afinidade com a poesia portuguesa dos fins do século XIX e início do século XX. Então, você falou aí para o seu orientador dessa sua afinidade, né?
Coincidentemente, irá acontecer um ciclo de debate sobre esse tema no processo avaliativo de uma disciplina de pós-graduação do seu programa, do programa que esse professor está incluso. Então, o professor convidou você para participar como ouvinte, ou seja, para assistir às aulas, mesmo ainda não tendo sido formalmente aprovado, e pediu para você preparar uma fala referente à literatura modernista portuguesa. Então, veja que super desafio esse nosso amigo foi convidado aí, amigo ou amiga, né? Pensando aí, imagine que seja você que quer prestar uma prova de mestrado, conversou com aquele que você está aí tentando ter seu orientador, ele te convida para assistir uma disciplina da pós e ainda te convida para preparar uma fala sobre essa poesia portuguesa, sobre essa produção portuguesa dos fins do século XIX e início do século XX. Então vamos ver aqui no quadro quais as principais questões que vêm à tona aí nessa pessoa dessa situação problema. Qual tipo de reflexão você pode propor referente à literatura modernista portuguesa? Que autores você pode trazer? Quais características do modernismo português podem ser tratadas? Então veja, são muitas perguntas, né? Quais autores, qual reflexão, quais características podem ser tratadas sobre esse momento? E a gente tem uma série de ideias para serem trabalhadas. Vamos tentar, então, nortear esse aluno para ele pensar em um fio condutor para a sua fala por meio de algumas temáticas importantes. Vamos ao quadro para que nós possamos ver. Então, evidentemente, ele quer tratar da poesia em especial. Foi interessante colocar prosa aqui, porque tratando da prosa neorrealista, ele pode mostrar, então, que ele conhece bastante o modernismo para além da própria poesia, né? Então, esse momento aí da prosa neorrealista. Ele pode tratar também da poesia da Florbela Espanca, que é aquela autora importante do período do interregno, né? Do interregno, em que ela está aí nesse meio do orfismo e do presencismo, com uma poesia que a gente pode falar de uma poesia confissão, que traz uma sensualidade exacerbada, há fortes impulsos eróticos, e a poesia da Florbela Espanca pode ser pensada até como um verdadeiro diário íntimo, né? Um diário íntimo. E por isso essa própria ideia de uma poesia confissão, de uma poesia de confissão, aí, esse diário íntimo. Então, sem dúvida alguma, a poesia da Florbela Espanca é uma proposta interessante. Tratar da prosa neorrealista é bacana, porque vai mostrar de que maneira essa prosa ela vai reagir contra toda essa poesia muito estética, né? Que é muito mais formal do que preocupada com as questões sociais e políticas propriamente dita. E é bacana também fazer essa relação com a literatura brasileira. A inspiração que o romance de 30, né, a influência, o diálogo que o romance de 30 do Brasil estabelece com a prosa neorrealista portuguesa. E falar, sem dúvida, falar do modernismo português é falar do orfismo e do presencismo. Nessas duas revistas, na revista Orfeu, que é considerado o primeiro tempo aí do modernismo, e a revista Presença, que é o segundo tempo. Lembrando que a Florbela Espanca está no intervalo desses dois tempos aí. Por isso é interessante contextualizar esse meio todo. A poesia da revista Orfeu, a proposta da revista Orfeu, uma proposta de ruptura antiburguesa, irritante da burguesia mesmo, buscando todas as estratégias vanguardistas como modo de chocar a classe dominante. Então, buscando romper com as formas existentes para chocar, para trazer ideias novas e propor ideias novas. E o presencismo, tentando, então, aparar as pontas presentes no orfismo. Toda essa rebeldia do orfismo vai ser vista de maneira mais crítica e consciente pelo presencismo, que vai, sem dúvida, usar as ideias do orfismo que influenciam muito a revista Presença, mas vai tentar moldar isso de uma maneira mais madura, mais crítica, permitindo, inclusive, que dentro dessa revista haja, por exemplo, produções que são tratadas como psicologismo da presença, que são ingênuas e que não tematizam política, não tem esse caráter tão rebelde, que era um caráter propriamente vanguardista, que está muito no orfismo. Então percebam aí o diálogo entre orfismo e presencismo,
na flor bela espanca no meio de tudo isso, nesse momento intermediário. Então, dessa forma, ele pode fazer uma fala muito interessante, mostrar que conhece o assunto sem se perder, relacionando todos esses pontos trazidos aqui no quadro. E então, desse modo, nós finalizamos a resolução da nossa situação-problema. Vamos então para mais um momento de interação. Esse momento aí de interação, o último momento de interação da aula, o momento que você é convidado a participar de fato. Vamos ao quadro então para a gente ver a pergunta, né? Quais são as suas dúvidas? Então, após a nossa aula, estamos antes aí do momento da revisão. Quais são as dúvidas do aluno, da aluna? O que você traz de dúvida para que a gente possa discutir nesse momento final? Envie então suas perguntas para a nossa tutora, para a Suzy, e a gente juntamente vai discutir isso. Espero então as suas perguntas e em instantes retorno para respondê-las. Muito bem. Não recebemos nenhuma dúvida, fico feliz, isso mostra que vocês estão entendendo a aula, que o assunto está bacana, fico bastante feliz. Lembrando que lá no momento de interação inicial, quando falamos sobre a poesia do Bilac, sobre a estética parnasiana, caso você não tenha tido tempo de mandar naquele momento, você poderia ter mandado nesse momento a sua resposta, que a gente poderia usar aqui como discussão também. Então já fica a dica para as próximas aulas.
Caso na primeira interação você não consiga mandar, pode mandar na segunda. Então, tratamos até agora da arte do fim do século XIX e do início do século XX, tanto em Portugal quanto no Brasil, nesse contexto da lusofonia. Falamos do parnasianismo, da arte pela arte, do simbolismo, da busca pela transcendência que está na poesia simbolista, do pré-modernismo, das temáticas que o pré-modernismo brasileiro traz por meio de seus autores, e falamos do modernismo português, dos seus desdobramentos, falando também da importância do Fernando Pessoa, dessa personalidade complexa. Então foram esses assuntos tratados. Caso surjam dúvidas após a aula, estarei no chat atividade, no momento da aula atividade, e aí, é claro, você pode enviar suas dúvidas, eu terei o maior prazer em respondê-las. Então, desse modo, nós finalizamos esse momento de interação. Então, vamos revisar. Vamos revisar a nossa aula, ver o que estudamos, o que aprendemos ao longo da aula de hoje, que foi uma aula muito bacana, com temas muito interessantes. Vamos ao quadro, então, para que a gente possa fazer essa revisão. No início da aula, nós falamos sobre o parnasianismo no Brasil. E quando falamos do parnasianismo do Brasil, lá falamos aquela ideia da arte pela arte, da importância estética e formal que está no parnasianismo, e de um total desligamento com questões sociais e políticas. O parnasianismo ele está nesse momento. A lírica parnasiana ela se dá nisso. Lembrando que tanto o parnasianismo quanto o simbolismo brasileiros, eles acontecem contemporaneamente ao realismo, né? Então, percebam aí que a produção lírica é uma produção em prosa acontecendo concomitantemente. Sobre o simbolismo, vimos essa poesia de transcendência, de musicalidade, que busca explicar o mundo como, por exemplo, buscava a religião e a ciência. A própria ideia de imagem símbolo é uma ideia bastante religiosa. E quando falamos do Brasil, vimos a importância da obra do Cruz e Souza. Em Portugal, Camilo Peçanha. De que modo essas duas produções, em contexto de lusofonia, trazem características consideradas simbolistas. Dentro do Brasil, quando a gente fala sobre o Cruz e Souza, e a gente fala lá sobre a produção dele, a produção do Cruz e Souza é uma grande marca parnasiana, mas é de tal modo inovador, né? Esse apego pela forma fixa, bastante parnasiana, está no Cruz e Souza, mas ele inova essas temáticas, inova essa produção, trazendo à tona diversos efeitos e características simbolistas. Falamos sobre o pré-modernismo brasileiro. O pré-modernismo brasileiro não é um período literário, isso é importante dizer, não é um período literário propriamente dito, mas um momento de transição que levará ao modernismo e não pode ser considerado um período literário por quê? Porque não tem um projeto estético em comum, porque não possui, como a gente pode dizer, vários aspectos dominantes, uma dominância de aspectos que nos permita, né, pensá-lo como um período literário, como, por exemplo, é o simbolismo, é o parnasianismo e é o próprio modernismo. E aí, na aula de hoje, tratamos do modernismo português, e especialmente do modernismo português. Na nossa próxima aula, vamos falar do modernismo brasileiro, mas na aula de hoje, nos debruçamos apenas sobre o modernismo português e o desdobramento dele, falando do orfismo, da revista Orfeu, da importância do orfismo, do interregno aqui, que é o momento de transição entre orfismo e presencismo, e também do neorrealismo. E por fim, tratamos a poética de Fernando Pessoa, falando dos heterônimos pessoanos, levando em consideração principalmente Ricardo Reis, Alberto Caeiro e Álvaro de Campos, que são importantes heterônimos pessoanos, e de que maneira que esses heterônimos se constroem enquanto uma despersonalização do eu. Então percebo aí todo o passeio que nós fizemos pela literatura em contexto lusófono, pensando em Brasil e Portugal, no fim do século XIX, início do século XX, percebendo como essas estéticas se constroem, quais são os autores mais representativos, de que forma essa arte se faz. Percebo que nós temos muitas características, né, parnasianismo, simbolismo, modernismo, pré-modernismo, de que maneira há divergências, há concordâncias. Então, são muitos aspectos que foram trabalhados na nossa aula de hoje, uma aula muito interessante e muito importante. E para finalizar a aula, então,
Quero relembrar daquele aviso que eu dei lá no início da aula sobre a atividade do semestre, que é o desafio nota máxima. Não esqueça de fazer, de participar. Em caso de dúvida para a realização do desafio, entre em contato aí com a sua tutora ou seu tutor para que ele ou ela te ajude nessa atividade importante do semestre. Então eu espero que a aula tenha sido prazerosa para você, da maneira como foi para mim. Agradeço pela sua atenção. Estarei lá no chat de atividade para a gente discutir sobre a aula, responder as questões lá da nossa aula de atividade e todas as dúvidas que surgirem. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima!